Chegou a hora do Brasil inteiro pedir desculpas a Jair Bolsonaro. O mundo inteiro está de olho nos Estados Unidos. Diante do Senado americano está Anthony Fauci, ou Fauci, ou Falso, e o assunto é pandemia. Sei que você já deve ter visto vários vídeos por aí falando sobre isso, mas eu vou te explicar exatamente o que está acontecendo aqui agora, porque é da minha afirmação logo no início do vídeo. Então já pega a pipoca, segue o Rony, detalhe a detalhe, eu vou te contar nesse vídeo. Diários de Anthony Fauci detalham bastidores da vacina e a origem do Covid-19. Bom, senhores, essa foto aqui é ele no Senado americano respondendo diversas perguntas sobre a pandemia e do seu diário. Diário esse onde foram encontradas diversas anotações feitas por ele mesmo diariamente, mais informações que foram retiradas do computador do seu genro, enfim. Tudo sobre a pandemia. Mas quem é ele de fato? Bom, ele era praticamente o chefe do Departamento de Infectologia dos Estados Unidos e ele que tomou a frente durante toda a pandemia, pesquisa, de onde veio o vírus, o que fazer, o que não fazer, lockdown, usar cloroquina ou não, enfim, todas as informações mais polêmicas, esse cara aqui é quem estava à frente. 2 detalhes. O primeiro, foram feitas mais de 100 perguntas para ele no Senado americano. Em todas as perguntas ele invocou a 5ª emenda, que significa que ele não era obrigado a responder absolutamente nada. Algumas perguntas pediam qual a cor da gravata que o senhor está usando agora. Ele invocava a 5ª emenda e não respondia. Qual é a cor do seu relógio? Ele invocava a 5ª emenda e não respondia. Ou seja, não respondeu nada. Mas qual que é o detalhe? O detalhe são as provas no seu diário que foram contestadas pelos senadores americanos diante dos olhos dele e ele não quis responder. Dentre elas, anotações diziam que ele sabia sobre o vazamento de Wuhan, a cidade chinesa, inclusive que o laboratório que ele trabalhava, comandava, tinha pesquisas direto em Wuhan e eles tinham dúvidas sobre a origem do vírus. E provavelmente não tinha surgido do mercado, né? Aquela história de que veio do morcego e sim de testes laboratoriais. Mas calma que vai ficar cada vez pior essa história. Antes de ter prova científica de onde veio o vírus, eles já anunciavam que ele tinha surgido de forma natural. Nenhuma evidência científica. Além disso, ele desacreditou o FBI que estava investigando isso e quando o Congresso americano na época questionou sobre isso, ele deu respostas falsas. Só que o seu diário está anotado tudo direitinho. Vai ficar pior, porque vai te atingir. Vai atingir uma mentira que contaram pra você. Continua comigo. Bom, esse senhor aqui, ele participou de diversas estratégias de comunicação. Propaganda mesmo. Propagandas em massas que tomaram conta do mundo inteiro, inclusive chegaram aqui no Brasil. Dentre elas, priorizado campanhas de vacinação, mesmo quando a eficácia da vacina contra a infecção e transmissão diminuía gradativamente, podendo chegar até mesmo a 0. Isso mesmo, ele já tinha notado de que a vacina não tinha eficácia e mesmo assim continuaram investindo muito em propaganda para vacina e tu já vai entender o porquê. Outra acusação é que ele influenciou o CDC a não admitir publicamente que as vacinas estavam cada vez com menos eficácia. Mesmo o CDC tendo dado todos os sinais de segurança e eficácia da vacina, ele ignorou e influenciou para que a propaganda para a vacinação continuasse. Tudo isso são provas tiradas do diário dele, questionado lá no Senado. É isso que eu tô falando. Eu só estou informando aqui o que está sendo questionado nos Estados Unidos. Ele influenciou o sistema judiciário americano para que todas aquelas liminares, decisões judiciais que obrigavam as pessoas a se vacinar, se mantivessem. Por isso não deixou tornar público que as vacinas poderiam não ser eficazes ou até mesmo gerar um mal para a saúde. Seus diários também encontraram um problema pulmonar que ele mesmo teve depois da vacinação que ele omitiu das autoridades da imprensa americana. Vem um dos grandes detalhes que você vai entender agora. Ele foi um dos responsáveis por ter combatido e desestimulado os tratamentos precoces com ivermectina e hidroxicloroquina, por serem remédios de custo baixo, mesmo depois de já ter recebido relatórios de melhoras em quantidades até mesmo satisfatórias de pacientes que receberam esse tipo de tratamento precoce. Segundo as anotações e as provas que obtiveram para questioná-lo sobre isso, o motivo dele ter feito isso foi o seguinte: ele acreditava que se esses remédios fossem tomados, ia desestimular a população a se vacinar. Você ouviu o que eu falei da vacina, né? E começou a sofrer pressões da indústria farmacêutica, e ele escondeu isso do governo americano, do mundo inteiro. Aqui no Brasil as propagandas, né, cada vez mais ferozes contra o tal do tratamento precoce. Mas sim, ele chegou a investir em propaganda para não só desestimular, mas para proibir esse tipo de tratamento, criminalizar médicos e pesquisadores que estavam estudando esse medicamento, medicamentos baratos, durante a pandemia. Enquanto isso, ele tinha um outro estudo ao qual ele queria que não fosse desencorajado, que eram das vacinas, que eu acabei de explicar para vocês, e remédios para o Covid, que mesmo depois que mostraram não ter eficácia, ele escondeu isso da mídia, escondeu da imprensa e não permitiu
que isso fosse publicado. Isso não foi o suficiente. No início, quando a indústria não estava preparada e não tinha máscaras para todo mundo, ele dizia que não precisava de máscara para a população. Depois que a indústria se preparou financeiramente, ele passou a dizer que máscaras deveriam ser obrigatórias. Assim, até que as vacinas estivessem prontas, ele foi o cara que apoiou o lockdown. Detalhe, existiam diversas pesquisas, segundo o diário dele mesmo, que ele mesmo recebeu, de que nem máscaras, nem o lockdown, nada disso tinha eficácia real e comprovada pela ciência. Mesmo assim, mesmo sem comprovação científica, ele tornou isso praticamente obrigatório no mundo inteiro e influenciou isso. Foi o fechamento de igrejas, escolas, estabelecimentos. Ignorou todos os avisos científicos que tratavam da questão dos danos psicológicos e econômicos causados pelo lockdown. Tem um detalhe, ele anotou tudo que ele ignorou. E é por isso que ele está sendo questionado e não está abrindo a boca para falar nada. Além disso, utilizou do seu lobby e de funcionários públicos, principalmente nos Estados Unidos e Europa, para ganhar prêmios que ultrapassavam a marca de $1 milhão por causa da sua gestão na pandemia. E tudo isso é anotado, tá? Tudo isso que eu tô falando estava anotado no diário do cara. De tudo isso, tem vários escândalos de corrupção que tá envolvendo ele hoje. Ter assessores e pessoas que não estavam ligadas diretamente ao departamento dele trabalhando por ele. Ter financiado aí o seu trabalho, a imprensa, para falar das suas grandes conquistas para ganhar esses prêmios que ele acabou levando aí $1 milhão. Agora se recusando a prestar depoimento. No passado, quando o Congresso americano questionou, ele falava coisas totalmente ao contrário daquilo que ele mesmo tinha como anotação. Protegido uma narrativa, ter feito lobby para a indústria farmacêutica ganhar muito dinheiro em cima da pandemia e ter escondido essa informação do mundo inteiro. Inclusive o tratamento sobre a cloroquina e a ivermectina, a qual ele praticamente influenciou a derrubada de todos os estudos, porque se tratava de um remédio barato que poderia sim salvar muitas vidas. Tudo para esperar uma vacina, a qual ele fez lobby, mesmo ele sabendo que a vacina não tinha eficácia ou a eficácia vinha diminuindo dia após dia, além do fato de ser experimental, esse cara não deixou tornar isso público em momento algum e continuou investindo em propaganda, influenciando propaganda para obrigar as pessoas a se vacinarem. Isso tudo é o que está sendo debatido no Congresso americano. Não é uma afirmação minha. É o que está sendo debatido lá. Vamos ver um vídeo aqui, eu e você, só agora. E depois a gente vai conversar sobre isso rapidinho. Falta de ar, deixa eu ver você então. Eu passo mal, tá com um pouco de dor de cabeça, dor nos olhos, um pouco de febre, resfriado. Vai pro médico imediatamente. E milhares de pessoas têm se socorrido desse tratamento inicial e dão um testemunho que seguraram. O apelo que eu faço aí, que aqui é contra, tá? Sem problema. Se tu começar a sentir um negócio esquisito lá, tu segue aí a receita do ministro Mandetta. Você vai para casa, quando você estiver lá, falta de ar, você vai para o hospital. Mandetta, o cara com falta de ar ele vai para o hospital para fazer o quê? Para ser entubado. Meu Deus do céu. Os estudos de fato existiam sobre esses remédios, mas eles foram desencorajados, proibidos, para favorecer o entendimento de um cara que agora está sendo julgado porque criou tudo isso para interesse próprio, pessoal e para proteger grandes indústrias farmacêuticas, inclusive. Hoje se ouve a narrativa de que o Bolsonaro estava imitando pessoas com falta de ar, enquanto ele estava defendendo exatamente o contrário, que as pessoas pudessem se tratar antes de chegar numa situação precária nos hospitais. Sobre as máscaras, tão criticadas, não tinha comprovação científica, não era pela ciência. O lockdown não tinha comprovação científica. E isso está vindo à tona agora. As vacinas, que inclusive Bolsonaro comprou e o Brasil foi um dos primeiros países a vacinar no mundo, segundo os diários de Fauci, ou Fauci, ou Falso, desde o início, a própria eficácia das vacinas não existia praticamente, mas proibiram de tornar público por causa que ficaria ruim para a imagem de algumas pessoas. Sinceramente, eu não estou afirmando nada nesse vídeo. Eu estou trazendo as informações do que de fato está acontecendo e quais são as acusações que estão sendo feitas. Vou levar você a pensar em qual tipo de vilão que criaram na tua cabeça, mas quisesse apenas para te proteger, sabe por quê? Foram 700 mil mortes no Brasil, mais de 1 milhão de mortes lá nos Estados Unidos e milhões de mortes no mundo inteiro quanto a isso. Governos foram derrubados, reputações foram destruídas, não só do Bolsonaro, mas da doutora Anísia, tantos médicos no Brasil que foram perseguidos, inclusive por tentar receitar, baseado em alguns estudos que já se tinha acesso e que foram proibidos e desencorajados depois, pelo bel prazer de canalhas que utilizaram de tudo isso simplesmente para manipular o povo e para
politizar e politizam até hoje a tal da pandemia, amando o Jair Bolsonaro de genocida e botando nas costas deles as 700 mil mortes que aconteceram no Brasil, enquanto ignoram toda a verdade que está sendo investigada nos Estados Unidos. Porque você não está vendo a mídia falar sobre isso, porque a mídia brasileira foi um dos principais indutores de toda a farsa que pode ter acontecido no mundo inteiro, e no Brasil foi tudo colocado nas costas de uma pessoa, Jair Messias Bolsonaro. Se é ciência, por que até hoje não se tem uma resposta e não se investiga a verdade? De onde veio o vírus? Quais remédios realmente poderiam ou podem funcionar? E as tais vacinas? Por que omitiram da população sua verdadeira eficácia? Se isso está tudo anotado no diário do cara que fez tudo isso acontecer. Perguntas, mais perguntas e mais perguntas que precisam ser respondidas. Mas mesmo havendo tantas dúvidas, a pecha de genocida colocaram nesse cara. Hoje a gente percebe que não é bem assim a história. Então a filinha para pedir desculpa pro Bolsonaro tá aqui. É só deixar nos comentários o que você acha disso. Eu sou o Rony Gabriel, sou candidato a deputado federal aqui pelo estado do Rio Grande do Sul. Se você concorda com o que eu trouxe aqui nesse vídeo, não esquece de me seguir. Porque tem muita gente que precisa ser combatida ainda nesse mundo. Isso não é só no Brasil, mas tem muito canalha no mundo.